Êxodo, capítulo 14. E Yahweh falou a Moisés: ordena aos israelitas para que mudem de rumo e acampem diante de Piairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Séfon. Ali acampareis perto do mar. O faraó pensará a respeito dos israelitas. Eles andam perdidos pelo país. O deserto fecha-lhe a passagem. Vou tornar inflexível o coração do faraó para que os persiga. Mas eu me cobrirei de glória às custas do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahweh. E os israelitas assim o fizeram. O rei do Egito foi informado que o povo tinha fugido. O faraó e os ministros mudaram então de atitude em relação ao povo e disseram: que foi que fizemos? Deixamos Israel sair, privando-nos de seus serviços. O faraó mandou preparar o carro e levou consigo as tropas. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com seus escudeiros. Yahweh endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, enquanto eles saíam livremente. Os egípcios perseguiram-nos com os carros e cavaleiros do faraó, com os cavaleiros e o exército. E alcançaram-no acampados perto do mar, na altura de Piarote, de frente de Baal-Séfon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. Aterrorizados, os israelitas clamavam a Yahweh e disseram a Moisés: foi por não haver sepultura no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Que vantagem nos deste tirando do Egito? Não foi isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos em paz para que servamos aos egípcios? É melhor servir como escravo aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais. Aguentei firme e vereis a vitória que Yahweh hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais o tornareis a ver. Yahweh combaterá por vós, porém podereis ficar tranquilos. Yahweh disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos israelitas que ponham em marcha. Quanto a ti, ergue tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios para que os persigam, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou Yahweh,
quando eu for glorificado às custas do faraó, de seus carros e seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia na vanguarda das tropas de Israel, foi para a retaguarda. A coluna de nuvens que estava na frente postou-se atrás, colocando-se entre o acampamento dos egípcios e os de Israel. Para uns a nuvem era tenebrosa, para outros iluminava a noite, de modo que durante a noite inteira uns não podiam ver os outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante a noite inteira Yahweh fez soprar sobre o mar um vento oriental, muito forte, fazendo recuar a água, fazendo recuar o mar e transformando-o em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em seco, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Na vigília da manhã, de cima da coluna de fogo de nuvem, Yahweh lançou um olhar sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Emperrou as rodas dos carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Então os egípcios disseram: vamos fugir de Israel, pois Adonai combate a favor deles e contra os egípcios. Mas Yahweh disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao estado normal, enquanto os egípcios em fuga lhe corriam ao encontro. Assim Yahweh arrojou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os israelitas, ao contrário, tinham passado em seco pelo meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra à esquerda deles. Naquele dia, Yahweh salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Israel viu a mão poderosa de Yahweh agir contra o Egito. O povo temeu Yahweh e teve fé em Yahweh e em Moisés, seu servo.